O medo de errar pode parecer proteção, mas é na verdade uma grande armadilha mental. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre o porquê disso e como sair desse padrão. Tu já te pegou com a sensação de querer muito acertar nas tuas decisões? Sentiu que tu precisava ir e voltar em uma escolha para ter certeza de que ela seria a mais perfeita de todas? Analisando todos os prós, contras, chegando em um ponto em que nem tu aguentava pensar demais e paralisar por receio de errar ou te arrepender? Pode até parecer que esse receio de errar te protege, mas na verdade ele aprisiona, rouba demais da vida. Sabe aquela frase que a vida é o que acontece enquanto a gente faz planos? Nesse sentido aqui, muitas vezes a vida é o que acontece enquanto a gente está preso na nossa própria cabeça. A virada de chave aqui que pode te ajudar é a mentalidade de crescimento versus a mentalidade fixa. A mentalidade fixa é totalmente focada em resultados. Só existe dar certo ou não dar certo. E o que acontece quando é essa a visão que a gente está adotando para interpretar e interagir com o mundo? As decisões ficam muito pesadas. Existe uma constante sensação interna de que um erro pode ser o fim do mundo. Isso traz muitas vezes um excesso de racionalização, desconexão dos sentimentos e muita autocobrança. Por outro lado, a mentalidade de crescimento nos propõe uma outra ideia, que a gente possa viver a vida entendendo que não existem erros, existem aprendizados. Não existe um fracasso como o fim da linha, o fim da vida. Existe meio do caminho. Existem processos contínuos de crescimento. Aqui, o processo de tomada de decisão fica muito mais leve, porque ele não traz uma sensação de veredito final. Ele abre a possibilidade para experimentação. Não tem como a gente saber todas as respostas da vida, muito menos sem antes ir para a prática. Um dos grandes problemas da mentalidade fixa é que ela quer que a gente resolva tudo de forma teórica, pensando sobre. E grande parte das informações mais relevantes que a gente vai ter na nossa existência é justamente a partir da experiência. É claro que quanto mais a gente conhece os nossos gostos, os nossos valores, mais a gente já consegue ter uma certa antecipação se algumas situações vão se alinhar ou se distanciar dos nossos valores. Mas algumas outras coisas é realmente só vivendo. Isso vale para a vida amorosa. Às vezes a gente conhece alguém com quem teve uma super conexão e às vezes não consegue de fato viver aquela conexão, porque fica se perguntando excessivamente se aquela então é a pessoa da nossa vida inteira, o que traz um grande peso para essa relação. Isso vale também para projetos profissionais em que às vezes a gente fica demais na zona de conforto e não tem uma certa ousadia de tentar coisas novas. Isso vale para sonhos, os mais variados que a gente tem. Sonho de se mudar para um lugar diferente, sonho de fazer um ano sabático, uma viagem que às vezes parece um pouco distante. Quando eu, que nasci em Porto Alegre, me peguei no sonho de me mudar para Floripa, a mentalidade de crescimento me ajudou demais. Eu já tinha como antecipar que eu ia gostar muito de morar na praia, mas eu não podia ter certeza. Então eu combinei comigo mesma, esse é um teste que eu vou fazer por 6 meses. Vamos ver como é que funciona. Então a gente precisa entender que muitas vezes a gente está travando em certas escolhas e decisões e a gente está sofrendo justamente para não sofrer. Quando na verdade, qual é realmente o pior que pode acontecer? Porque a sensação que a gente tem é que se aquilo de alguma forma não funcionar, é um veredito terrível de fracasso. É o fim da vida. Claro que a gente sabe que não é isso racionalmente, mas a sensação muitas vezes é essa, não é? E na verdade eu posso começar a entender a partir da mentalidade de crescimento que quando algo não dá certo, eu tenho informação, eu tenho aprendizado. Então, para essa visão, não existe dar certo e não dar certo. Existe dar certo e a outra opção é aprender. Mas é claro que aqui a gente precisa de fato se dedicar para fazer o aprendizado real das situações. Então, quando algo desafiador acontece na vida, não é simplesmente seguir em frente. É entender o que eu aprendi disso, o que eu levo disso para as próximas situações. E assim, cada vez mais eu vou me aproximando de uma vida real e que realmente faz sentido. Não uma vida perfeita, idealizada da minha própria cabeça.
O último aspecto muito legal de a gente saber aqui é que quando a gente sente que a gente erra, também existe a possibilidade de reparação. Algumas decisões de fato podem ser tomadas e não tem como se voltar atrás. Algumas sim, é possível fazer ajustes de rotas e corrigir aquilo onde tu sente que talvez houve uma falha. Eu espero de verdade que, se tu te identificou com essa temática, tu possa te permitir flexibilizar um pouquinho mais, vencer essas autocobranças, para que essa pressão interna ceda um pouquinho e te dê mais permissão para viver. Esse é o nosso Pílulas de Sentido, que traz aquela chapuletada amorosa que tu não pediu, mas precisava. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!